Estamos no ano de 5.785 desde a criação do homem no Jardim do Éden, no Jardim do Éden, onde Adão e Rava foram criados. Nós temos aqui no nosso canal estudos semanais, leitura das porções diárias de Torá feitos exclusivamente para você. Que o Eterno te abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Eu faço um convite a você, fica comigo até o finalzinho desse vídeo, vá lá, assista tudinho, curta, compartilhe e comenta. E se desejar e mover o teu coração, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, seja mais uma luz aí brilhando em meias trevas, né? Onde a sociedade está precisando tanto dessa luz de Torá aí, né? Porque ela nos dá discernimento e sabedoria, porque nos eleva à presença do autor de Torá, que é o eterno Criador de todas as coisas. E a todos vocês inscritos, muito obrigada pela tua companhia de todos os dias, que você tem deixado aqui teus comentários, você tenha estado aí brilhando como luz, porque Torá, né, ela emana luz dentro de nós e nos faz refletir. Somos refletores, grandes refletores aí, quando nós andamos na observância de Torá. Todos vocês inscritos, meu beijo, meu carinho, meu abraço, Nara Chaves aqui no Torá e Prosa. Vamos junto hoje já no terceiro dia, na terceira porção. Vamos ver do que se trata para nós, né? Nós estamos na 44ª Parashá do ano de 5.785, Parashá Devarim, mais conhecido aí. Nós estamos no quinto livro e último livro de Torá aqui, né? Então a Parashá Devarim também traz o nome do livro, do quinto Sefer de Torá, quinto livro de Torá, livro de Devarim, mais conhecido por muitos como Deuteronômio, né? Então, Devarim significa palavras, porque aqui Moshe faz a repetição das palavras que já tinha acontecido ao nosso povo. E hoje, nessa terceira porção aqui, Moshe conta em seguida a nova geração, o episódio dos espiões, como eu já li com vocês, mas aqui para nós continuarmos, né, aqui no nosso raciocínio. É difícil sugerir que foi propositadamente organizado que Devarim fosse lido no Shabat antes de Tisha B'Av. Lembra que eu falei para vocês? Aqui no quinto dia e no sexto dia eu vou deixar com vocês algo muito específico sobre Tisha B'Av. É muito importante. Nós estamos aqui nessa semana em Shabat. Nós entramos no primeiro dia do mês de Av. Mês de Av traz para nós muitas lições que eu quero deixar aqui a título de conhecimento para vocês aqui no quinto dia e no sexto dia desta semana tão abençoada, que segue abençoada pelo Eterno, que tem estado conosco. Então é difícil sugerir que foi propositadamente organizado que Devarim, este livro de Devarim, fosse lido no Shabat antes de Tisha B'Av, mas é impossível ignorar a sua adequação neste papel. Muitas vezes pequenos Nitzavim e Vailer separados e grandes Matot Masei, como foi a nossa paraxá da semana passada. Combinam-se para garantir que Devarim preceda Tisha B'Av. Ele não pode e não deve escapar de nossas atenções que lemos do pecado dos espiões. A Parashá Devarim, a Mishnah, afirma que uma das tragédias marcadas por Tisha B'Av foi o decreto contra os homens adultos da geração da terra. O Sedrá serve como uma censura por nossas atitudes e falta de comprometimento com a terra. É como se Elohim estivesse nos dizendo: não continue nos caminhos desta geração, reverta o efeito desse terrível castigo, atendendo ao chamado de Caleb e Yehoshua. Quando nós, o povo judeu de hoje, conseguiu consertar as atitudes e ações negativas da geração dos espiões, a geração cujos pecados causaram a destruição do primeiro templo, a geração cujo ódio gratuito, a Lashon Hará, causaram a destruição do segundo templo, então teremos o privilégio de nos regozijarmos na construção do terceiro templo.
a restauração dos judeus em todo o mundo, e esta terra e a disseminação dos valores da Torá, o compromisso com as mitzvot, Devarim a sua mensagem sobre o significado de Eretz Israel e a lembrança do terrível ira do Eterno contra aqueles que denigram a terra de Israel e a introdução perfeita de Tisha B'Av. Incrível, não é? É quando relevante é esta mensagem hoje. Eis que eu coloquei a terra antes de você. Devarim diz repetidamente que os Merhaglim estavam errados. Eles acreditavam que o ambiente milagroso da terra selvagem era um ambiente perfeito para o modo de vida da Torá. Não tão, Moshe repetidamente nos diz que Eretz Israel é o lugar real para o povo de Israel. Note também que outros eventos dos primeiros 40 anos são meramente aludidos com uma frase de Zahav, mencionado no primeiro passuque de Devarim. É uma censura para nós pelo pecado do bezerro de ouro, e isto é o que Rash diz. Moshe insinuou, mas ele não elaborou. O pecado dos espias é diferente. Nós recebemos uma apresentação completa. Comparar a conta de Moshe com o texto original de Shelar produzirá alguns diferenças interessantes. Está claro que o propósito original de enviar os homens à terra era determinar a melhor maneira de entrar nela e quais cidades fronteiriças seria melhor atacar. É igualmente claro que o objetivo não era decidir se não deveria ir. Este é o principal componente do pecado dos espiões e a reação das pessoas às suas palavras. Moshe compartilha a culpa com os espiões e anuncia que aprovou a sugestão de enviar os espiões. Ele explica o que aconteceu como resultado do relatório dos espiões ao argumentos de Moshe. Os de Caleb e Yehoshua não tiveram sucesso em acalmar o pânico das pessoas e, como resultado disso, o Eterno decretou que nenhum dos machos adultos, exceto Caleb e Yehoshua, entrariam na terra. O Eterno então decretou isso. Moshe diz que ele também foi proibido de entrar na terra. É para ser que Yehoshua quem iria liderar o povo a partir de agora. Moshe parece dizer que ele também está sendo punido por não entrar na terra de Eretz Israel por causa do pecado dos espiões. Mas sabemos que foi o bater na pedra, em vez de falar com ela, pelo qual ele foi punido. Um comentário sugere o seguinte: por causa do choro sem sentido da geração do deserto, os templates foram destinados a serem destruídos. Se Moshe Rabbeinu tivesse entrado na terra, o templo nunca seria destruído. Portanto, ele foi mantido fora da terra para que a punição total de Elohim pelo pecado dos espiões pudesse ser realizada. Também podemos ver as qualidades especiais de um verdadeiro líder do povo Yehudim. Moshe Rabbeinu não deixou a culpa pelo pecado dos espiões com o povo, ele assumiu as responsabilidades. Então aqui nós vemos o pecado deles até foram as últimas consequências. Aqui a gente vê nessa porção agora a guerra e a conquista aqui dos Benei Israel, onde eles vão para a guerra para conquistar ali. Moshe relatou aos Benei Israel que se fosse pelo episódio dos espiões e tivesse confiado em Elohim, ele os teria levado à terra de Israel 39 anos antes. Além disso, o Eterno tinha assegurado a eles naquela época que a sua conquista na terra seria rápida e incontestada. Vejam, eu dei a terra perante vocês, venham e tomem posse da terra que o Eterno prometeu aos seus antepassados. Nas palavras de Rashi, isso significa: ninguém vai contestar a questão e vocês não precisarão ir à guerra. Se eles não tivessem enviado espiões, eles não teriam precisado de armas.
Uma cuidadosa leitura de Rashi mostra que o princípio ele declara que o Eterno estava pronto a levar Bené Israel para a terra de Israel sem guerra, mas então ele conclui dizendo que eles não teriam precisado de armas. Evidentemente, a conclusão não é uma reiteração do fato de que as nações não se apoiariam a conquista da terra por Bené Israel, mas uma descrição da maneira particularmente extraordinária pela qual isso ocorreria. Sem necessidade de armas, isso significa que nos momentos que não somente as nações vivendo na terra partiriam por si mesmas, sem uma luta, elas o fariam sem Bené Israel, sequer exibindo qualquer poder militar. As táticas costumeiras de intimidação não seriam necessárias, pois Elohim milagrosamente iria fazer as nações fugirem por si mesmas. Bené Israel teria merecido esse milagre, somente eles não tivessem enviado os espiões. Ou seja, mas não se eles tivessem meramente rejeitado o relato dos espiões sobre os perigos de entrar em terra de Israel. O próprio envio dos espiões demonstrou que Bené Israel acreditava que era necessário criar uma estratégia sobre como conquistar a terra sem a força militar. Isso indicava que Bené Israel carecia de convicção da promessa de Elohim de que ele entregaria a terra nas mãos deles sem qualquer esforço natural de sua parte. Consequentemente, eles perderam a oportunidade para Elohim milagrosamente fazer os habitantes da terra fugirem até sem ameaça de guerra. A Torá nos ensina que a terra de Israel é protegida por Elohim e ele faz milagres para que Israel não precise atacar e intimidar seus inimigos, mas eles próprios destruam seus armamentos. E quanto mais fé e convicção tivermos nele, mais milagres iremos testemunhar em Israel e em nossas vidas. E agora, a conquista da terra. Embora o Eterno tivesse falado que traria apenas à próxima geração a terra prometida, alguns entre vocês disseram: não queremos esperar, queremos entrar em Israel agora. Pecamos quando nos recusamos a lutar contra os cananitas, agora compensaremos por isso. Vocês prepararam suas espadas e estavam prontos a escalar a montanha na fronteira de Israel. Mas o Eterno advertiu: diga-lhes para não escalar, eu não estou com eles. Serão derrotados, mas vocês não deram ouvidos e mesmo assim foram para a batalha. Os Emorins que viviam nas montanhas perseguiram e feriram vocês. Então aconteceu um milagre. Qualquer Emori que tocasse em vocês morria instantaneamente. Isso demonstrou como Elohim controlava a situação. Bené Israel estava proibidos de conquistar 3 nações que faziam fronteiras com Eretz Israel. As 3 nações eram Seir, que é Edom, Moabe, Amon, sendo Bené Israel proibidos de conquistá-los. Bené Israel e Seir, o Edom. Moshe disse: ao final de nossa caminhada, o Eterno nos ordenou rumar para o norte, em direção a Eretz Israel, e passar pela terra de Seir. O Eterno advertiu os descendentes de Esav: são meus irmãos, não os ataquem, nem ao menos passem pela terra deles sem permissão. Se quiserem alimentos ou água, paguem por eles. Dei a terra de Seir a Esav até a era de Machir. O Eterno não permitiu que os judeus conquistassem Seir, porque este país era recompensa de Esav por honrar o seu pai Isaque. De que modo Esav se destacou por honrar seu pai? Rabi Shimon ben Gamliel explicou: quando servi meu pai, vestia roupas comuns. Quando estava pronto para sair, me trocava e vestia roupas melhores. Quando Esav servia seu pai, usava as melhores roupas, considerava seu pai um rei. Aprendi com Esav o quanto deve se honrar aos pais. Para não dar a Esav um espaço do mundo vindouro, o Eterno propositadamente
concedeu a Esav a recompensa total por suas mitzvah neste mundo. Moshe continuou: enviamos mensageiros ao rei de Seir, pedindo-lhe que nos deixassem passar através de seus pais, e ele recusou. Então passamos ao redor do país de Seir. Guarnecidos que teríamos tido problemas em conquistá-la, não tivemos que enfrentar diversos grupos de soldados espalhados em locais diferentes. O exército estava todo agrupado, por isso o capturamos rapidamente. Matamos Sihon e o poderoso gigante e seu filho. Desta maneira conquistamos a terra de Morim e a herança eterna do povo judeu. Na paraxá desta semana, Devarim, Moshe se despede de sua nação apenas algumas semanas antes de sua morte e narra as experiências da jovem nação durante os 40 anos de jornada no deserto do Sinai, no caminho para a Terra Santa. Durante esta longa caminhada, desde o Egito até as margens orientais do Rio Jordão, passando pela península do Sinai, os forçou a passar por vários países vizinhos, todos antagonistas ao povo de Israel. Moshe registra então as instruções que dá aos israelitas de como tratar esse país vizinho. As suas palavras são tão chocantes como atordoantes, o seu poder moral ecoa até os dias de hoje. O Eterno disse a mim, Moshe relembra, dê ao povo as seguintes instruções: vocês estão passando pelas fronteiras de seus irmãos, os descendentes de Esav, que moram em Seir Edom, sudeste de Israel. Embora eles temam vocês, vocês não devem ser muito cuidadosos. Vocês devem ser muito cuidadosos. Vocês não devem provocá-los, pois não lhes darei nenhuma porção de sua terra. Como herança para Esav, já lhes dei o monte Seir. O Eterno nos proíbe de tomar qualquer parte da terra de Moabe e de Amon, assim como ordenou em relação a Seir. Essas palavras pronunciadas há mais de 3.000 anos são impressionantes. Quando o mundo ainda era um deserto moral, uma sociedade pagã e bárbara, os judeus foram impedidos de tomar mesmo centímetro de terra dos territórios de Seir, Moabe e Amon. Porque a Torá, um livro mais de ensinamentos morais do que dados históricos, registra uma instrução aparentemente insignificante com relação ao encontro dos judeus com 3 países? Que relevância isso tem para nós hoje? Não é terra roubada. Numa época em que a maior parte das tribos e nações degolavam seus próprios filhos para deuses pagãos, onde pais praticavam infanticídios regularmente, canibalismo era a dieta diária e a maior parte das pessoas nem tinha ideia do que era certo ou errado. O povo judeu aprendeu que não deveria tocar no que não era seu. Não podiam colocar o pé num território que não fosse seu. O mesmo Elohim que os instruiu a não entrar em solo estrangeiro, lhes concedeu a terra de Israel, todo o território da Jordânia e o Mediterrâneo, como seu presente para o povo judeu. Não é terra roubada, é herança eterna ao povo judeu. Israel se tornou uma nação em 1333 da Era Comum, 2.000 anos antes do Islã, 40 anos depois, em 1273 da Era Comum, os judeus conquistaram a terra de Israel e a dominaram por 1.000 anos. Neste tempo, todo Israel contou com a presença contínua de judeus nos últimos 3.300 anos. Chamar os israelitas de ocupantes dos territórios da margem ocidental, Gaza e Jerusalém Oriental é como chamar os franceses de ocupantes de Paris e britânicos, ocupantes de Londres. O conflito atual entre Israel e os países árabes não tem absolutamente nada a ver com qualquer ocupação.
Em 1967, quando não havia nenhuma colônia judia e nenhuma ocupação, 5 países árabes, Jordânia, Síria e Egito, essas palavras, pronunciadas há mais de 3.000 anos, são impressionantes, quando o mundo ainda era um deserto moral. Bene Israel e Moabe. Aqui então nós vimos, então nos aproximamos de Moabe novamente, e o Eterno advertiu: não pode conquistar Moabe, eu dei aos seus descendentes de Lot até a era do Machia. Mesmo assim, o Eterno nos permitiu recolher os despojos deles. Foram eles que haviam contratado o mágico Bilã para nos amaldiçoar e enviaram as suas filhas para nos fazer pecar. Parashat Balak. Porque o Eterno ordenou aos judeus que não atacassem Moabe. O Eterno previu que a mulher notável nasceria em Moabe, tornar-se-ia judia, desposaria Boaz e seria mais tarde a avó do rei Davi. Por causa dela, o povo de Moabe não foi destruído. Enviamos mensageiros ao rei de Moabe, pedindo permissão para passar pelas suas terras, mas ele também recusou, e então viajamos ao redor de Moabe. Bene Israel e Emon. Quando nos aproximamos de Amon, o Eterno ordenou: Bene Israel não podia lutar com os Amonim, nem ao menos lhes será permitido recolher os despojos deles. São descendentes de Lot e receberão o país até que chegue a era do Machia. Por que Amon foi poupado? O Eterno previu que do povo Amon nasceria uma mulher importante, a Naama. Ela se tornaria judia e seria a mulher do rei Shelomo. Seu filho, Rehavam, seria coroado rei após a morte de Shelomo. Por que Moshe lembrou os judeus que o Eterno havia proibido a conquista de Seir, Amon e Moabe? Bene Israel poderia perguntar um dia: será que o exército de Moshe era muito fraco para derrotar aquelas nações? Moshe deixou claro: embora o Eterno tivesse prometido a Abraham que vocês conquistariam 10 nações, ele está dando a vocês agora apenas 7 nações. As outras 3, Seir, Amon e Moabe, serão dadas a vocês apenas na terra de Machia. Não porque sejam muito fracos para sobrepujá-los, mas porque o Eterno assim o ordenou. Ele está esperando o momento certo para entregar essas 3 nações em suas mãos. Moshe, Bene Israel, vence então Sihon e seu exército. Moshe continuou: o Eterno não nos permitiu conquistar Edom, Amon e Moabe, mas ele deixou-nos conquistar a terra de Sihon, rei do Amorim. Os Emorim tinham tentado impiedosamente aniquilar os judeus. Ordenaria aos seus soldados que se escondessem em cavernas na montanha e atirassem as suas flechas em Bene Israel enquanto esses estivessem passando por um estreito vale emorita. Os judeus teriam sido destruídos se não fosse pela ajuda de Elohim. Ana Parashá Hukat. Moshe disse: enviei mensageiros a Sihon pedindo: por favor, deixe-nos passar por este país, se precisarmos de comida, e compraremos de vocês. Sihon recusou-se a nos deixar passar, e mesmo assim senti que havia agido corretamente em enviar-lhes mensageiros. Aprendi que Elohim, que mesmo aos perversos deve-se dar uma chance. Sihon mobilizou seu exército, deixou a capital e marchou para atacar. Esta foi a bondade especial do Eterno. Como é bom nós servirmos ao Eterno, aquele que se levanta contra a menina dos olhos do Eterno. O Eterno
prestará conta a eles, né? Então, que a gente possa descansar, porque o Eterno cuida de todas as coisas para nós. Deixe que te julgue, deixe que te critique, deixe que te persigam. Se você tem o Eterno como teu Senhor, ele tem responsabilidade, né? Ele se responsabiliza, na verdade, para cuidar de todos nós. Que o Eterno te abençoe, obrigada pela tua companhia. E se não é inscrito no canal e gostou, se inscreva no canal. Tem todos os dias aqui, todos os dias estamos aqui a todos vocês, meus amados inscritos. Que o Eterno te abençoe, você que tem deixado teus comentários aqui. Que o Eterno te abençoe aí aonde você estiver e que possa conceder o desejo aí do teu coração, que só você, o Eterno, sabe. Mas é importante que Ele conhece, né? Ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso interior e os nossos pensamentos, som do nosso coração e esquadrinha os nossos rins. Que o Eterno te abençoe, Leritra Ote, até a próxima.